Fortaleza nem fez um jogo ruim, mas sofreu a sua primeira derrota sob o comando de Renato Paiva e, com isso, permanece na zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho desse Fortaleza Grêmio, Grêmio Fortaleza, vitória gaúcha por 2-1 na Arena do Grêmio, mantendo um tabu do tricolor cearense nunca ter vencido o tricolor gaúcho lá nos Pampas. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer de coração a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente bateu recentemente a marca de 15.500, olha só, o canal está voltando a crescer. Muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Pedir também encarecidamente que você deixe o like, deixe o hype, porque é muito importante para a gente continuar nesse crescimento aqui do canal. Existia muita expectativa, né, de como o Renato Paiva iria montar esse Fortaleza nesse terceiro jogo dele no comando do Tricolor de Aço, até porque era o primeiro jogo como visitante. Os dois anteriores foram jogados aqui na Arena Castelão. E ainda tinha um outro aspecto que eu comentei nos programas que participo. Bragantino e Bahia são equipes diferentes, mas que saem da mesma matriz de jogar futebol, de times que valorizam a posse de bola, que buscam triangulações, que buscam o jogo jogado mesmo, né, associado, de toques, de aproximação, não abusam tanto de bola aérea, não abusam tanto do jogo de força. Então, trabalhar em cima dos conceitos de que Bahia e Bragantino, principalmente o Bahia, é verdade, mas Bahia e Bragantino são equipes que usam do jogo técnico. O Fortaleza trabalhou durante praticamente 2 semanas para ir para um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, onde já se trata mais de um jogo mais físico, de um jogo mais brigador, de um jogo em que é muita disputa pela segunda bola, enfim. Tem as nuances que cada equipe no Campeonato Brasileiro, de como seus treinadores gostam de trabalhar para cada jogo. Eu até imaginava que o Renato Paiva, por exemplo, não fizesse o que ele acabou fazendo, de manter o Luca Prior no lugar do Pochettino. O Pochettino lesionado, foi substituído, todos lembram, no jogo contra o Bragantino. O Prior foi para a função, foi bem, marcou gol e tudo. Eu até imaginava que ele pudesse vir, sei lá, com o Martínez ou com um jogador de maior força de marcação no meio do campo para vir para esse jogo mais físico, mais pegado da equipe do Grêmio. Não fez isso. As mudanças não mexeram taticamente na equipe. Teve a entrada do Herrera lá do lado direito, teve o Prior jogando lá do Pochettino e teve também o Bruno Pacheco na lateral esquerda, mas não mudando a estrutura da equipe que a gente se acostumou nesses jogos contra Bragantino e Bahia. Só que, cara, futebol ele é muito, muito cruel. E eu odeio personalizar resultado negativo no atleta, né? Porque tem vários aspectos no jogo. Você toma um gol com 10 minutos, você tem mais 80, 90 minutos para tentar recuperar o resultado. Mas para contar a história de Fortaleza e Grêmio, Grêmio e Fortaleza, tem que se falar das duas vaciladas do Magrão. É verdade que numa delas eu fico com a sensação que o Pacheco fez que ia, não foi, e aí o Magrão precisou ir, cometeu o pênalti, e na outra, então, nem se fala. É muito rescaldo de um goleiro inexperiente, muito provavelmente. 25 anos, quilometragem zero na Série A, e acabou mostrando que talvez a contratação do Vinícius Silvestre, que veio de forma emergencial, se mostre útil a partir de agora. Não sei o que o Renato Paiva vai fazer, até porque, sem trocadilhos, talvez trocá-lo, garoto, agora seja jogá-lo aos leões. Mas o fato é que 2 gols com 2 pênaltis infantis, o Grêmio já sai com uma larga vantagem no jogo, vantagem essa que garantiria a ele os 3 pontos. Fortaleza até faz o gol do Davidson, vai para o intervalo com a vantagem mais curta. O segundo tempo é um jogo mais arrastado, mais pegado, de muitas faltas. O Renato Paiva começa a mexer na equipe ali, até aí sim de forma mais estrutural, quando ele coloca o Lucero em campo, abre o time com 2 linhas de 4, para ter 2 jogadores por dentro, o Davidson e o Lucero, para tentar fazer uma pressão de mais territorial e com mais peças no campo de defesa do Grêmio. No primeiro momento o Prior foi lá para o lado direito, aí entrou o Pikachu. Não que o Fortaleza tenha exercido uma forte pressão em cima do Grêmio, mas tem 2 chances muito interessantes para empatar o jogo. Numa delas, de novo, a dobradinha, o cruzamento da esquerda e o Davidson cabeceando nas costas do Marlon, quase sai o gol de empate, a defesa do Thiago Volpe, e depois, já no final do jogo, a cobrança de falta do Gaston Ávila, quem que tirou aquele do torcedor tricolor.
De olhar positivo, acho que não dá para dizer que o Fortaleza fez um jogo ruim. O jogo, tecnicamente, não foi grande coisa, mas não foi uma coisa tipo Grêmio melhor do que o Fortaleza ou coisa que o valha. Também acho positivo quando começa a notar o Paiva mexendo nas peças do Fortaleza quando o time não está ganhando. Ele em nenhum momento ficou atrás do placar nos jogos contra Bragantino e Bahia, ele se viu nesse contexto e foi tentar uma reação. Inclusive terminou o jogo com o Lucas Sacha aberto na lateral direita, quando já estava tentando todos os esforços possíveis. Então não tem muito medo de tentar adaptações para buscar o resultado para as próximas partidas, quanto mais ele for conhecendo o elenco, que ele ainda está ali se familiarizando. Né? Agora que ele teve antes do jogo contra o Bragantino uma semana, depois praticamente não teve tempo para trabalhar contra o time do Grêmio. Mas é claro que futebol é movido a resultados, e como eu falei no início do vídeo, o Fortaleza segue na zona de rebaixamento, então é preciso pontuar, preciso crescer, vai ter um jogo agora no final de semana contra o Corinthians, em que o Corinthians está vivendo uma pressão muito grande, jogando fora de casa o Fortaleza, vamos ver se o Fortaleza consegue surpreender de uma certa forma o Corinthians e buscar de novo sair da zona, coisa que aconteceria caso vencesse o jogo de hoje diante do Grêmio. Então, de entender que a oscilação não ia vencer todos os jogos, agora exatamente são um resultado possível para cada partida com o Renato Paiva. Não acho que o time tenha jogado mal, mas erros grosseiros, erros capitais em jogos do Campeonato Brasileiro costumam ser fatais, e esses foram para o Fortaleza no jogo de hoje contra o Grêmio. Agora, queria ver o seu comentário, a sua opinião, que você dissesse o que é que você achou desse Fortaleza e Grêmio. Você deixa o like, deixa o hype também, para a gente continuar falando sobre futebol por aqui.